Olá, pessoal. A gente está aqui de novo no Conexão IF Diversidade, uma obra do NES junto com o IF Sul de Minas. E hoje a gente está recebendo aqui o Dani Silva, que é do coletivo LGBT daqui de Poços. Ele é formado em licenciatura em artes visuais, também trabalha como drag queen e tem alguns outros trabalhos aqui que vai poder dizer mais um pouquinho a respeito. Eu gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiramente agradeço demais o convite de vocês. É uma alegria grande estar aqui hoje, porque, primeiro, não é dia 28 de junho, né? Então é uma vitória muito grande a gente poder discutir sobre as pautas da comunidade fora do mês do orgulho. Sim. E segundo, a importância desse debate, né? Meu nome é Dani, eu trabalho com teatro, trabalho com direção, produção cultural também, faço drag queen. Sou pesquisadora dentro da imagem também, né? As imagens falam muito pra gente hoje, acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre hoje aqui também. Eu faço parte do coletivo LGBTQIAPN+, aqui da cidade, e hoje eu estou como vice-presidente, diretora da associação do coletivo também. Espero que a gente possa ter um papo gostosíssimo Vai aqui. ser ótimo. E para quem também, caso alguém aí que esteja assistindo tenha uma baixa visão, eu sou uma pessoa não binária, utilizo os pronomes masculinos, femininos e neutros. Tenho cabelo enrolado. Nas laterais da minha cabeça, elas são raspadas até mais ou menos do, a largura da orelha. Uso óculos com uma armação cinza e as lentes arredondadas. Não tenho barba e algumas tatuagens e sardas pelo rosto, ombro e corpo também. Então, bora lá, né, Bora Alana? lá. Bora lá. Eu queria que você dissesse pra gente como que você se identifica, para poder abrir o debate sobre o LGBT, explicar um pouquinho sobre a sigla e o conceito também de gênero, identificação e sexualidade. Boa. Eu sou uma pessoa não binária, utilizo pronomes masculinos, femininos e neutros. Me Uhum. identifico dentro desse campo da não binariedade como uma pessoa de gênero neutro. Mas às vezes também a gente vai ali um pouco pro masculino, um pouco pro feminino também. E essa questão da sigla, eu acho que é algo muito, muito importante, muito base para a gente poder começar a discussão sobre as pautas da comunidade em si, né? E aí, para poder falar sobre as siglas, eu queria voltar um pouquinho antes para que a gente possa compreender a maneira como essas áreas elas vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida, né? Então a gente vai começar lá desde o momento que a criança ela tá na barriga da mãe Uhum. ou do pai, né? No caso de homens trans. Essa criança que está lá na barriga tem um momento que essa responsável, vai fazer um exame para poder descobrir qual que é o sexo do bebê, certo? E Certo. isso é algo que acontece sempre que a gente vê esses chás revelações que Sim. são absurdos demais, mas a gente pode detalhar e conversar sobre isso depois. Mas a primeira coisa que se é feita em relação a uma criança é descobrir o sexo dela. E aí aqui a gente está falando de sexo biológico, né? Sexo biológico nada mais é referente à parte do seu corpo, aquela parte lá de baixo, né? Se você tem um pênis, se você tem uma vagina, ou se você é uma pessoa intersexo, que é uma das letras que está lá na sigla, né? Muitas pessoas conhecem a intersexualidade dentro de um termo que hoje é muito pejorativo, que não se usa mais, que é o hermafrodita, Sim. né? Que a gente conhecia como hermafrodita, e aí Entrou em desuso. total. E lembro muito, por exemplo, de como falavam que a Lady Gaga também era hermafrodita, né? Maluquice. Maluquice demais, assim, absurdo. Então a gente tem essas pessoas que são intersexo. Essas pessoas, para que a gente possa entender esse corpo, é quando uma pessoa nasce com características que não são exatamente definidas dentro dos padrões sociais médicos, né? Então, uma pessoa intersexo, ela pode, por exemplo, nascer com pênis, mas ela também vai nascer com... Ih, agora
esqueci o nome, Os gente. órgãos. Com óvulo? Não. Com... Ih, minha amiga, me ajuda. Vamos lá. A pessoa ela nasce com pênis, mas ela pode nascer com algumas características femininas do sistema reprodutor. Isso, perfeito, obrigada. Então, essas características que não são estritamente masculinas e nem são estritamente femininas, tá? Então, essas são as pessoas intersexo. Então, beleza, a criança tá lá na barriga da mãe, já foi revelado qual que é o sexo dessa criança, ela nasceu. Nossa, que coisa linda! A felicidade das pessoas é quando a criança nasce. E aí? A primeira coisa que vai ser olhado é o nosso órgão genital. Né? É ele que vai definir exatamente como que vai ser a nossa vida. E aí aqui a gente entra um pouquinho também dentro da questão de gênero. Hoje a gente tem um entendimento de que o gênero ele é essa construção dos papéis sociais que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então, no caso de uma criança que nasceu com um pênis, muito provavelmente essa criança ela já vai estar com um quarto todo azul, ela já vai estar com fronha de carro, com super-herói. E essa vai ser a vida dela durante bons anos, né? Ela vai ser colocada para jogar futebol, e tudo que se remete a esse universo masculino, né? Então, beleza. A criança, ela nasceu, a sociedade automaticamente já colocou para ela todos esses papéis, agora resta ela crescer. A gente vai crescendo, os anos vão se passando, e aí a gente começa a perceber que tem algumas coisas ali que não estão batendo legal, assim. Sim. Não é bem da forma como a sociedade está falando. A gente percebe que o menininho, ele começa a gostar de outro menininho também. E aí, cara, vamos pensar, mas dentro da sociedade isso é colocado que é errado, é colocado que é pecaminoso. O que tem de errado nisso, né? Mas a forma como esse menino se atrai por esse outro menino é o que a gente chama de orientação sexual, né? É a maneira como a gente se relaciona, e não só sexualmente, tá? Boa parte dessa orientação, ela realmente está conectada com a questão sexual em si, mas a gente pode pensar em outros campos do próprio desejo do ser humano em si, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que são assexuais, né? Sim. Que estão também dentro da sigla, e já já a gente vai chegar nessa sigla. Mas beleza, aí esse menino começou a perceber que gostava de outros meninos, e aí chegou ali nos 16 anos, ele falou, cara, eu não sou menino. O que tem de errado nisso? Eu não sou menino, não me identifico como menino, eu tenho um pênis, mas a minha cabeça, o meu jeito de ser, a forma como eu observo o mundo, não tem nenhuma conexão com esse órgão que é o sexo biológico, né? E aí é onde a gente vai entrar na identidade de gênero. E aí uma visão muito pessoal, assim, eu vejo que a identidade de gênero ela foi construída porque o gênero por si só ele não dava conta de explorar essa diversidade dentro da sexualidade que a gente tinha, sabe? Porque se a gente está falando de gênero, é XX, XY. É o papel social da mulher, é o papel social do homem. Mas e quem não é homem, quem não é mulher? Então, por isso que se é criado essa forma de autoidentificação. É uma forma que as pessoas elas vão poder se colocar no mundo a partir da maneira como elas vivem, né? Então, a gente tem essa identidade de gênero. E aí, o que acontece? E aí, talvez seja por isso que muitas das pessoas ficam confusas em relação à sigla. Tá tudo junto, misturado, né? Você vai ver LGBTQIAPN+. Cara, tá identidade de gênero junto, tá gênero junto, tá orientação sexual junto. Então, como que as pessoas vão entender essa sigla, sendo que é como se fosse uma coisa só, né? E aí é onde a gente vai ver isso se desdobrar em outras camadas sociais. E aí a gente vai ter vai se levar ao preconceito e, enfim, tudo que se desenrola com isso, né? Então vamos pensar nessa sigla. LGB, lésbica, gay, bissexual. Isso eu acho que é algo que todo mundo já sabe, né? Se não sabe, por favor, dá um Google, tá? Tá mais do que na hora de dar um Google, se você não sabe isso. Mas a gente tem as lésbicas, a gente tem os gays e a gente tem os bissexuais, que são orientações sexuais. Aí depois chega naquela letrinha T, que é tão falada no mundo político, no mundo social, que são as pessoas transgênero.
né? E aí isso tem um contraponto interessante. E aí eu tava vendo um vídeo esses dias de uma mana no Instagram, que ela tava falando muito sobre como retiraram o lugar dela porque agora ela precisa se definir como uma pessoa cis. Mas por que a pessoa ela precisa se definir como uma pessoa cis? Vamos entender isso também. Primeiro lugar, essas siglas elas servem especificamente para políticas públicas, né? E além das políticas públicas, uma forma de identificação e uma forma de juntar essa comunidade dentro de cada uma dessas diversidades, né? E aí, esse termo cisgênero é algo que confunde muitas pessoas, mas nada mais é do que aquelas pessoas que se identificam com o seu sexo biológico, né? Então, se você aí nasceu menino e se você se contempla com seu pênis, meu amor, você tá feliz da vida, tá tudo certo, segue a sua vida respeitando os outros, você é uma pessoa cis. Cisgênero. Cisgênero. Não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? Agora, se você não se conforma, se você não se identifica com aquele órgão sexual, aí você é uma pessoa trans, né? Aí a gente vai. LGBTQ, o queer. É algo que confunde muitas Queer. pessoas também. O queer nada mais é do que eu não vejo que o queer não é nenhuma identidade de gênero, nem uma orientação sexual. Ele abarca essas duas coisas, mas é muito mais um posicionamento político da forma como você se coloca no mundo diante desses padrões que são impostos para os nossos corpos, né? Então a sociedade fala, você nasceu com uma vagina, você vai ser mulher. Uma pessoa queer, ela vai dizer não. Não é porque eu nasci com uma mulher, com uma vagina que eu vou ser mulher. Então esse posicionamento ele acaba até sendo uma forma de autoidentificação, né? Toda pessoa que é gay pode ser uma pessoa queer, mas nem todo mundo vai se definir Como como. queer. Então, LGBTQI. Intersexo, a gente Intersexo. já falou sobre isso aqui. Se não pegou, volta ou qualquer coisa, vai no tio Google. LGBTQIA. Assexual. Assexual. Vamos lá. Pessoas assexuais são aquelas que não têm é, não tem um desejo sexual aflorado. E esse desejo ele pode aparecer parcialmente ou pode aparecer zero, assim, né? São pessoas que não sentem o desejo de fazer sexo, por exemplo. E tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Às vezes, só um papo ali já tá uma coisa maravilhosa também. Então, as pessoas assexuais, que é uma orientação sexual também, ela é colocada né, e definida dessa forma. LGBTQIAPN. O P é de pansexual. E aí tem uma discussão também muito engraçada, que é quase uma treta sobre Os pansexual e bissexuais. bissexual. É uma treta que rende muito, assim, muito. Mas pra gente entender, não tem uma exata diferença de uma coisa para outra, né? Eu acho que a pansexualidade ela veio muito para abarcar outras identidades, mas não que a bissexualidade já não faça isso também, né? Mas conceitualmente a pansexualidade ela abrange muito mais, por exemplo, corpos não binários, né? E aí principalmente pensando nesse histórico da palavra, né? Como que a palavra é construída. Durante muito tempo, a gente só acreditou que pessoas bissexuais eram pessoas que ficavam com homens e com mulheres só, né? E aí é o que a gente entra nesse lugar do gênero, por exemplo. Então, se cria uma outra palavra porque uma outra, essa primeira, não dava conta. Sim. Que é a mesma coisa do gênero e identidade de gênero. Então, a pansexualidade, ela é uma orientação sexual. A gente tem a não binariedade, que é uma outra coisa que causa muita confusão nas pessoas. Mas para que a gente possa compreender a não binariedade, é muito importante que a gente entenda que o ser humano, ele é de uma diversidade tão grande, que a gente não consegue colocar, às vezes, em palavras. E às vezes é por isso que a gente tem o mais, por exemplo, no final, depois da letrinha N lá. Mas a não binariedade, ela é um termo guarda-chuva que abrange outras identidades que estão fora dessas todas que já foram citadas, né? Uma pessoa não binária, ela pode se identificar, por exemplo, como uma pessoa trans ou não, né? Claro que, teoricamente, conceitualmente, existe também um lugar da não binariedade que não se conforma com esse sexo biológico também, né? Então,
Aí a gente poderia colocar dentro da transgeneridade, mas isso é algo muito flexível, muito individual, enfim. Mas a não binariedade, sendo esse termo guarda-chuva, serve para pessoas de gênero neutro, que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, para pessoas de gênero fluido, que se identificam tanto com o masculino quanto com o feminino, e várias outras identidades que acabam sendo abarcadas por essas, né? E acho que é sempre importante colocar também que a não binariedade não é você se identificar com um cachorro, por exemplo, né? Isso é muito mais algo para se levar para terapia do que para se entender e se colocar esse corpo no mundo, né? Uma pessoa não binária não se identifica como cachorro, tá, gente? É algo que a gente vê muito, por exemplo, quando surgiu a discussão do pronome neutro, que geral falava árvore, cachorro e várias outras palavras que saíam dessa humanidade somente como uma forma de descredibilizar a luta também. Uma Né? coisa mais pejorativa. Absurdamente pejorativa, absurdamente. E eu acho que era a ideia também. Sim. Era a ideia. Quem escreveu aquilo sabia Exatamente o que estava escrevendo. Perfeito. Então, em relação à sigla que a gente tem hoje, são essas denominações e separações que a gente tem, mas eu acho que é sempre importante reforçar que essa sigla ela é muito mais para pensar as políticas públicas do que para algo que, de fato, vai transformar a sua vida enquanto pessoa, assim, sabe? Porque muitas vezes eu tô vivendo e eu não tô pensando, nossa, mas eu sou uma pessoa não binária, né? Aí eu tô lá tomando banho. Nossa, mas a minha sexualidade... É importante esses questionamentos, mas não é algo que tá 100% presente na minha vida, né? Embora esteja também. Mas ela é muito mais importante para que a gente possa ter essa visualização da comunidade como um todo, para que a partir daí a gente entenda, não, então as pessoas não binárias que se identificam dessa forma, elas têm tais demandas, que são diferentes das demandas de uma mulher lésbica, por exemplo, né? Então, a sigla, apesar desse tamanho, eu acredito que não vai aumentar mais. Acho que já tá bom também, né? LGBTQIAPN+. Mas ela foi sendo construída dessa forma para que a gente realmente pudesse contemplar outras coisas, né? Porque até, sei lá, a minha infância ainda existia GLS. GLS. Então, assim, era discutido horrores, assim, GLS, balada GLS pra cá, E pra quem lá. não sabe, GLS é gays, lésbicas e simpatizantes. Perfeito esse apontamento de simpatizantes. Porque, cara, eu não entendo, assim, simpatizantes. Beleza, aliados são pessoas importantíssimas, mas simpatizantes... Simpatizante, gente, que é isso? Que bom que a gente evoluiu, né? Sim. Mas em relação às siglas, é esse processo, assim, né? De entendimento e de separação para que a gente possa ter um olhar um pouco mais aprofundado em relação a esses corpos dissidentes. Perfeito. Eu queria saber de você que agora é um licenciado, mas também já teve no papel de estudante, como que é um ambiente inclusivo para os estudantes LGBT? Olha, isso a gente pode se aprofundar intensamente também. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é um ambiente inclusivo precisa dessas pessoas, né? A primeira coisa. Se a gente não tem a vivência com essas pessoas, não tem como a gente construir esse ambiente que é inclusivo, Sim. né? Se você está num espaço que não tem pessoas negras, questione esse espaço. Se não tem pessoas LGBTs nesse espaço, questione também, porque alguma coisa de errado está aí. De muito errado, inclusive. Né? Então, tem muitas formas que a gente consegue construir esse ambiente acolhedor. Principalmente pensando que, na educação hoje, a gente ainda tem um problema muito grave, que é da maneira como os gestores eles observam esses corpos dissidentes. Né? E aí, algo clássico, por exemplo, é quando um aluno LGBT sofre um tipo de agressão e ele é literalmente responsabilizado por essa agressão. Né? A culpa sempre, isso em diversos setores, mas sempre cai na vítima. Né? Então, por que essa culpabilização ela acontece diretamente com a vítima também? Às vezes é falta de capacitação, né? Às vezes o gestor, a gestora que está ali na frente do trabalho, ela precisa ter esse olhar com esse corpo, que muitas vezes é um corpo que está distante da realidade dela,
mas que está presente em absurdamente todos os lugares da vida, né? A escola ela é um dos primeiros lugares que a gente começa a conviver em sociedade, né? E é ali que a gente vai aprender a como ter essa convivência. Então, sem esse ambiente acolhedor, a gente não tem absolutamente nada. Mas eu diria que a capacitação é uma das melhores formas para que esse ambiente seja inclusivo. Eu acredito que também esse olhar mais atento para as demandas dessas pessoas é um ponto que também não pode deixar de faltar, né? Então, é importante ter esse diálogo constante com essas comunidades, até para que você, enquanto gestora, não tenha somente o seu olhar dentro desse espaço, né? Porque você, se você é uma pessoa cis, por exemplo, você pode falar, eu acho que esse ambiente está inclusivíssimo, né? As pessoas estão bem, estão confortáveis. Mas será que elas realmente estão? Você já perguntou para essas pessoas se realmente esse Ter ambiente um ele é diálogo aberto. ter um diálogo aberto? E que isso para qualquer lugar, assim, para qualquer coisa, né? Se a gente não tem esse diálogo, é impossível que essas coisas sejam construídas. E eu diria também um fortalecimento desses grupos, né? Muitas vezes esse fortalecimento acontece através da identificação. Claro que às vezes a gente é uma pessoa LGBT, mas muitas vezes eu posso não ter identificação nenhuma com você e tá tudo bem também. Mas como que esses grupos eles vão ser fortalecidos dentro da escola? Eles vão ser ouvidos, eles vão ter um canal, por exemplo, de denúncia para quando tenha, para quando ocorra alguma situação do tipo. Ah, Quais são esses meios? Mas acho que o diálogo é o fundamental, assim. Fundamental, fundamental. É o que falta, inclusive. Falta muito. E eu queria saber também sobre materiais educacionais representativos da diversidade. Como que é feita essa proposta, se isso acontece, ou então como que a gente pode mudar isso? Isso vai muito. Eu acho que uma palavra que vai definir muito essa conversa hoje é esse diálogo, né? E Uhum. que é algo que também o movimento e o coletivo LGBTQIAPN+, ele tem fortalecido esse processo de diálogo, né? Então, quando a gente pensa em um material inclusivo, a gente está pensando o quê? Vamos adicionar esses artistas, então, LGBTs no material didático? Tem um livro de artes, por exemplo. Vamos colocar uma Anna Highlander, que inclusive caiu numa das últimas provas do ENAD, né? Vamos colocar essa Anna Highlander, porque é uma artista trans que tem um trabalho e uma poética belíssima. Recomendo muito. Anna Highlander, Martes dos Anjos. Ah, então vamos colocar essas vivências dentro do livro. Ah, Materiais que a gente poderia utilizar também, por exemplo, dentro da história, a gente pode falar não precisa. Vamos lá. Dentro da história, você pode falar sobre a história do movimento LGBT. Não precisa necessariamente se fixar essa história. Não, hoje eu sou professora de história e eu vou falar sobre isso. Não precisa ser dessa forma, porque muitas vezes isso também acaba criando um distanciamento do aluno por conta desse lugar de que às vezes tem um preconceito ali, Sim. né? Então, se você já chega também com o pé na porta, isso acaba distanciando ainda mais. Mas colocar esses artistas, colocar essa história, eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu posso falar que as pessoas homossexuais, elas estavam lá dentro dos campos de concentração. E que essas pessoas eram marcadas com triângulos rosas. Eu posso falar que aqui a gente teve um holocausto também, né? Que eles foram enviados para um hospital psiquiátrico simplesmente por eles serem quem eles Em eram. Barbacena. Barbacena, perfeito. Então, não esquecer dessa história e não esquecer dessa comunidade dentro dos livros didáticos, dentro das aulas, dentro dessa possibilidade de convivência, você já está tornando esse material inclusivo. Porque o que a gente sente muita falta é isso, a gente não tem referência e não se é trabalhado dentro da escola sobre essas vivências LGBTs, né? Então, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa muito mais feliz se quando eu abrisse meu livro de história eu visse lá uma bandeira LGBT, sabe? Contando minimamente como foi, por exemplo, a revolta de Stonewall. Cara, se a gente pensa na história da comunidade, ela é tão louca, ela é tão grande que
a gente não faz a menor noção da profundidade que ela tem, né? Até os anos 60, por exemplo, lá na América do Norte, nos Estados Unidos, era proibido que você usasse mais de 3 peças que não condizessem com o seu sexo biológico. Você era preso por conta disso. Então, ter esse material, ter essa história, ter essa vivência dentro desses materiais são extremamente importantes para que a gente possa também colocar aos poucos na cabeça dos alunos que essas pessoas existem também. Sim. Né? Não é porque você não tem um amigo não binário que você tá fora dessa realidade, né? Ou então, como o Alan Turing foi importante durante a Segunda Guerra Mundial para poder quebrar os códigos nazistas, e depois disso a história dele foi trágica. Ele era um homem gay, né? Perfeito. E olha que interdisciplinaridade a gente conseguiria fazer, essa relação entre a matemática e história, por exemplo, né? Exatamente. Você consegue trabalhar 2 matérias e, ao mesmo tempo, você consegue falar também sobre a comunidade, né? Então, caminhos, existem muitos, assim, muitos. O que a gente precisa realmente sentar, respirar, escutar e entender como a gente pode colocar isso na prática enquanto professores, enquanto estudantes também. Como que ocorre o bullying e a discriminação contra LGBTs na sociedade, na escola, e como que a gente pode combater isso? Esse é um assunto complexo, pesado, que Demais. atinge várias escolas. Eu já escutei muito casos, por exemplo, de meninas trans que eram impedidas de utilizar o banheiro dentro da escola, de casos de violência que acontecem dentro do espaço escolar. Eu acho que tem uma dessas violências que a gente vê muito quando a gente está dentro da educação, que é quando os meninos começam a chamar os outros de viadinho, Sim. né? E aí ninguém fala nada, assim, absolutamente nada. Só que vamos entender o porquê essa pessoa tá chamando esse amigo de viadinho? Porque pode parecer que não tem nada demais, É uma pô. brincadeira. É uma brincadeira, tá se cumprimentando só, né? Aham. Mas na verdade não, gente. É muito mais complexo isso, né? Você não pode... porque muitas vezes esse termo pejorativo, ele acaba sendo... esse termo viadinho, ele acaba sendo utilizado de uma forma pejorativa. Tanto é que ele já vem num diminutivo, né? Viadinho. E aí você chamar o outro, sei lá, amigos muito íntimos, assim, que eu chamo de bicha e tal, mas é um ambiente que A gente já tá familiarizado. justamente... Já não é alguma coisa como ofensa, mas é uma coisa que é do cotidiano. E aí, por exemplo, se você vai chamar uma pessoa hétero no cotidiano de viado, muito provavelmente essa pessoa Ela vai falar te não. xingar. Vai xingar horrores, horrores. Então esse eu acho que é um dos pontos ali de uma violência que acontece muito dentro da escola, que não se é falado, que não se é comentado e muito menos não se é repreendido, né? Muito importante colocar essa palavra da repreensão, e acho que a gente vai entrar um pouco mais para frente também sobre essa conversa, porque se não tem esse corte imediato, e nem precisa ser algo grosseiro, né? Dá pra gente poder dialogar de uma forma Sim. leve e fazer com que a pessoa entenda todas essas questões, né? Mas é muito interessante porque o ano passado saiu uma decisão do STF onde eles falavam que as escolas hoje elas são obrigadas a combater a LGBTfobia dentro dos espaços escolares. E aí a gente vai pensando em tudo isso, né? A gente tem uma lei hoje que... essa lei é mais antiga, do começo do século, mas que ela obriga que tenha dentro da escola um ensino da história africana, afro-brasileira. E hoje a gente vê que nem isso que está na lei é respeitado, né? Muitos professores não se aprofundam dentro das histórias indígenas. Ou então passa por cima. Naquela coisa, assim, básica. Precisamos correr com a matéria, precisamos correr com isso. E não dá pra gente poder entrar nisso, gente. Vambora. É porque é muito mais importante falar da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? Muito mais importante, gente. Muito mais importante. Então, essa é uma conquista muito grande, essa decisão do STF pra gente. Mas eu acredito que, a partir do momento que a gente consegue trazer isso para dentro de sala de aula,
os riscos da gente conseguir casos de bullying, de preconceito, são muito maiores, muito maiores. E aí eu vejo isso enquanto pessoa que está presente na arte e educação também. Eu dou aula para educação infantil de teatro, Jardim 2, então crianças ali de 5, 6 anos. E eu costumava bastante ir com as unhas pintadas. Ah, e aí teve uma vez que um aluno perguntou, mas nossa, por que você usa unha pintada? Você é homem, homem não pode usar unha pintada. A primeira coisa que a gente vai lá conversar com a criança. Mas então, quem pode usar esmalte? Aí ela fica, mas não sei, mulher. Primeira resposta, quem tem unha. E quem tem esmalte. E quem tem dinheiro para comprar o esmalte. Uhum. Né? Então, é muito mais um lugar do desejo, da vontade de se sentir e de fazer do que algo, enfim, ainda mais complexo. Né? E aí, nesse processo de conversa, a gente também entende que muito do preconceito que a gente tem dentro de sala de aula hoje, ele é muito mais dos responsáveis do que dos alunos. Sim. Né? Existe uma reprodução dos alunos em relação aos responsáveis, que é algo que hoje ainda é um problema na educação, para que a gente tenha esse bullying, tenha esse preconceito muito fortalecido. Né? Então, e até acho que a gente conversa muito sobre essa capacitação para professores, sobre esse diálogo com os alunos, mas às vezes a gente esquece dessa capacitação e dessas conversas com os próprios responsáveis. Exatamente. Né? Então, por que não? Só que aí a gente também tem esse outro lado de que a educação hoje, ela funciona única e exclusivamente entre ela e os alunos, Sim. né? Não existe mais Não existe, acho que dificilmente já existiu, assim, esse... O papel participativo dos pais ou responsáveis. E da comunidade escolar como um todo, porque, cara, se não existe essa integração, o que a gente está fazendo? A gente está indo para um caminho completamente errado, né? Então, eu acredito muito que se a gente consiga trazer os responsáveis, trazer a comunidade, é uma forma que a gente vai poder olhar o bullying de uma outra forma. E aí, convenhamos, né, galera? Bullying de qualquer estilo, de qualquer jeito, é muito pesado, né? Inclusive, e aí não é a minha área, né? Mas eu acredito que hoje tenham algumas decisões judiciais e algumas leis que garantam com que esse bullying ele também seja combatido, né? Porque aí a gente pensa que o bullying só tá dentro da escola também. Não. Tá fora também. E às vezes ainda mais pesado, né? Sim. Então esse olhar e essa abordagem educativa, ela é fundamental em relação a tudo isso, né? A nossa próxima pergunta seria a importância da representatividade da LGBT na educação, mas você respondeu isso na pergunta anterior. E posso colocar uma questão? Claro. Porque assim, quando eu estudei, a gente estava até conversando, eu não tive referência absolutamente nenhuma de um corpo LGBT. E a única referência que eu tive foi de fofoca. Puramente de fofoca. De um professor que estava dentro do armário, mas que já tinha namorado com outro professor que era uma bicha espalhafatosa, mas ao mesmo tempo tinha um professor de uma matéria e tinha uma outra professora que eles falavam que ela era sapatão, ele era viado, mas tinha um casamento arranjado. Mas por que isso? Por curiosidade. E até então, beleza, curiosidade, né? A curiosidade, ela também é importante. Só que só curiosidade, sem nenhum retorno, sem nenhum diálogo, ela não funciona. Então a única referência que eu tive dentro da escola foi de fofoca de alunos com professores que eram colocados como LGBTs, e eu nem sei se realmente eram. Então, ninguém nunca soube. Então falta também essas representações, né? E muito, muito, muito. Aí, partindo ainda dessa parte da educação, o que seria ideal nas políticas de inclusão LGBT nas escolas? Olha, hoje a gente tem, cada vez mais o movimento ele tem alcançado muitos direitos dentro da política, tanto em instância municipal, estadual, federal. É algo que a gente está muito atrasado, que ainda tem um trabalho a ser desenvolvido. Mas
se a gente tem gestores que conseguem ver essa sociedade para além da escola e conseguem perceber essa movimentação que acontece nessas instâncias, a gente consegue claramente replicar muitas dessas coisas que estão do lado de fora para dentro do ambiente escolar. Por exemplo, estava comentando com você aquela hora sobre o uso do nome social. Na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Poços de Caldas, em 2021 ou 2022, se eu não estou enganada, a gente teve a votação de um projeto de lei que assegurava e garantia o uso dos nomes sociais dentro dos espaços administrativos. É algo que, federal, se eu não estou enganada, já é um direito básico, inclusive desde 2016. Porém, a gente estava vendo muitos casos de desrespeito aqui dentro dos centros administrativos. Então, teve esse projeto de lei, ele foi negado pela maioria dos vereadores, e isso a gente sabe o impacto que tem, né? A falta do uso do nome social para essa comunidade. Então, é uma política que, por exemplo, para a escola a gente consegue adotar. Se você tem um aluno trans, utilize o nome social desse aluno. Não venha trazer nome morto, porque o nome morto Ele fere a pessoa. totalmente fere a existência, né? O que é ainda pior. Então, esses microcuidados, eles são fundamentais para garantir essas políticas dentro do espaço escolar. A questão do pronome, por exemplo, é algo importantíssimo também. Aí a gente entra numa polêmica, que era o que a gente estava conversando no começo da conversa, que é o pronome neutro, né? Existe um debate imenso sobre isso, em relação a se pode colocar em documento oficial ou não, isso e aquilo. Só que o que a gente precisa entender é que o pronome neutro ele é utilizado somente para pessoas não binárias. Eu não vou utilizar, nossa, você tá maravilhoso para uma pessoa que é cis e é hétero. Não faz sentido, né? Então, esse pronome neutro ele é utilizado para uma parcela muito pequena da sociedade. Você não vai sair falando aí a rodo, e não precisa falar todos o momento todo também. É entender onde esse pronome ele se encaixa dentro da sociedade, dentro das suas relações, né? Então, garantir esse pronome neutro, por exemplo, que muitas vezes nem precisa ser maravilhoso. Mas, nossa, como você tá radiante hoje. Cara, eu não usei pronome neutro, eu não generifiquei absolutamente nada. Então, existem outras possibilidades também, né? Então, acho que o uso do nome social, os pronomes, a questão do próprio banheiro, que também é uma polêmica dentro da sociedade. E em relação a esses banheiros, eu acho que é sempre importante a gente fazer algumas pontuações também. Porque muitas vezes se fala que não se pode utilizar o banheiro porque uma mulher trans pode abusar de outra mulher. Só que, cara, às vezes a mulher trans ela só tá querendo fazer o seu xixi ali tranquilamente. Retocar um batom, gente. Fazer uma coisa básica. E aí você já tá fazendo um julgamento de algo que a pessoa vai fazer. É muito mais fácil um homem entrar dentro do banheiro masculino e assediar de um banheiro feminino e assediar uma mulher do que uma mulher trans. Sim. Isso se a gente não contabilizar os casos de abuso que acontecem, que em sua maioria são dentro dos espaços domiciliares também, né? Então, garantir que as pessoas LGBTs tenham esses direitos básicos só pode acontecer através desse diálogo, né? Entender a demanda, conversar com essas pessoas. Eu acho que outras políticas que podem ser colocadas, por exemplo, são políticas de enfrentamento, né, a esse preconceito, tendo essa decisão do STF como um norte muito garantido e muito básico também. Eu acho que são coisas que podem facilitar e podem ser propulsoras para outras coisas que poderiam surgir a partir dali, sabe? Que às vezes o que eu sinto também é que falta essa iniciativa, né? Mas você precisa começar de um ponto, seja ele qual for, mas começa de um ponto que a partir dali as coisas vão se surgindo e vão fazendo sentido também, né? Essas são só algumas das demandas e possibilidades de políticas que podem ser colocadas dentro das instituições.
Mas também vale um reforço em relação ao próprio espaço em si, né? O espaço do IF, por exemplo, vai ter uma demanda que é diferente do espaço do colégio municipal, por exemplo, né? E principalmente entender que um corpo LGBT ele é atravessado por diferentes outros campos. Né? Uma pessoa LGBT pode ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT pode, muito provavelmente vai ser uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, ela pode ser diversas outras coisas que não só aquilo que geralmente nos é colocado e que a gente também coloca muitas vezes, Uhum. né? Então, é, é a instituição entender esses critérios para que a partir disso essas políticas sejam construídas. Nossa, perfeito. Eu queria saber também de práticas inclusivas, tanto dentro do contexto escolar, mas também na sociedade. Ah, essas práticas inclusivas, eu acredito sempre que elas surgem e elas acontecem no dia a dia, né? No cotidiano, conforme a gente vai conversando com as pessoas, conforme a gente vai conhecendo as pessoas. Ah, mas é muito importante o seguinte questionamento: quantas pessoas trans têm no seu ciclo de amizades? Quantas pessoas trans e travestis vão no almoço da sua família? Quantas pessoas trans estão presentes na sua convivência assiduamente? Isso, claro, que a gente coloca como as pessoas trans, mas a gente pode colocar outras identidades de gênero, outras orientações sexuais também, né? É impossível que a gente estabeleça essas práticas inclusivas no nosso cotidiano sem que a gente tenha essa vivência. Sem essas pessoas para estar junto com a gente. Justamente, porque senão não vale de nada a prática inclusiva, né? Se a gente não tem alguém para receber essa prática inclusiva, e isso a gente está falando de um ponto um pouco mais social e cotidiano do nosso dia a dia, Uhum. né? Mas a gente pode evoluir esse papo para, por exemplo, numa instância municipal, estadual e federal. Esse ano aqui na cidade, a gente vai ter a nossa primeira conferência LGBTQIAPN+, que é um marco histórico, assim. Primeira conferência municipal dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. Apesar de, numa instância nacional, já está acontecendo a quarta, né? Mas aqui no município é a primeira, e a gente é a segunda cidade do estado de Minas Gerais que está fazendo essa conferência. A primeira foi Passos, que já fez, e agora a gente está nesse processo também. Não sei se já vai ter passado ou não, mas caso vocês vejam antes, a conferência ela acontece no dia 21 de fevereiro. Vai ser a partir das 12h30 na Câmara Municipal, que é um espaço simbólico pra caramba. E é um espaço justamente para a gente poder refletir sobre a comunidade. Né? A partir dali, a gente vai sair com propostas que vão ser levadas para a conferência estadual, com delegados que vão debater sobre essas propostas, para que assim seja levado para esse plano, para essa instância federal, e a gente possa, de fato, criar um plano de direitos humanos que contemple cada uma dessas minorias. Né? A gente tem, por exemplo, hoje muitas meninas que são trans e que estão nas ruas porque não tem outras oportunidades, né? Então a conferência ela também serve como esse espaço de dar voz para essas pessoas, né? Então a conferência ela talvez seja essa prática inclusiva ainda maior, né? Que Uhum. pode drasticamente afetar a nossa comunidade pensando nesse país mega continental, assim, né? Sim. Possibilidades não faltam de práticas. É a gente conviver, é a gente escutar, é a gente entender. E principalmente pesquisar também. Né? O que eu sinto muita falta hoje é que a gente se tornou uma enciclopédia, assim. Às vezes a gente está no bar e a pessoa vem e pergunta, nossa, mas o que é orientação sexual? Mas, minha amiga, a gente está num bar, 3 horas da madrugada. Você quer que eu te explique o que é Por isso? favor, gente. Poxa, deixa a ressaca passar, vai no Google e pesquisa. Então, todos esses apontamentos e todas essas questões que vão surgindo acabam fortalecendo esse processo de compreensão de sociedade mesmo, né? E aí tem um ponto que eu acho que é fundamental também, porque a LGBTfobia,
ela não afeta somente pessoas LGBTs, né? E é algo que a gente precisa ter 100% de clareza isso o tempo todo. Eu vi um caso, por exemplo, durante a pandemia, de um menino que era hétero, que era cis, e que na escola ele estava passando por muito preconceito pelos alunos e pelos amigos dele, e ele se suicidou por conta disso, sabe? Então, é muito complexo você ver um corpo que não é dissidente receber todo esse preconceito não sendo, e mesmo que fosse, seria igualmente complexo, igualmente condenável. Né? Tem uma moça que eu cheguei a ver uma vez, que é uma mulher cis, hétero, mas que ela tem barba por uma questão hormonal. E, cara, você vai. E aí você abre os comentários, a quantidade de comentário transfóbico que tem numa postagem dessa é absurdo. E aí a galera tá praticando transfobia com uma pessoa que nem é trans, sabe? Igual naquele caso das Olimpíadas ano passado, da boxeadora que ela estava sofrendo LGBT transfobia sem ser uma pessoa trans. Ou então a cantora lá da Alabai, da música lá com a Pablo Vittar, que o pessoal tava por conta do característico do corpo dela, eles estavam falando que ela era uma pessoa trans, mas não, ela era uma mulher cis. E aí, se você pega esses casos, que são muitos, aqui a gente trouxe 4, mas tem muito mais do que isso. Muito. Se você pega esses casos, você entende que se a gente não tem esse agrupamento de pessoas aliadas, de pessoas que estão fora dessa comunidade, aí que fica ainda mais difícil a gente querer propor uma proposta de uma política que seja inclusiva, porque a gente está convivendo em sociedade, né? A gente está no mesmo barco. Então, a, a, eu digo muito, assim, que quando eu era pequeno, eu fui uma criança afeminada e eu sofri do machismo. Porque as pessoas não tinham ódio porque eu era viado. As pessoas tinham ódio porque a minha mão era gesticulada de uma forma mais feminina, porque a minha perna ficava dobrada, uma por cima da outra. Então, esse ódio por essas micro coisas que são direcionadas para um grupo, mas que abrangem outros também, fazem com que a gente possa pensar e fortalecer cada vez mais essas propostas. Como que a gente lida com essa resistência ou oposição? Diálogo. Sempre, sempre. Diálogo. Dentro da escola. Fora também, mas A vamos gente dentro da tenta. escola primeiro. Cara, dentro da escola, se você não tem essa. É mais uma vez o que eu trago em relação a essa minha vivência dentro da escola, sabe? Se eu tivesse uma outra vivência, eu não precisaria passar por esses comentários que me afetavam indiretamente, sabe? Porque ali teria uma representação, ali teria um diálogo, teria um debate sobre o que é essa comunidade. Porque o que eu mais sinto hoje, assim, dentro dos grupos que a gente participa e tudo, é justamente a maneira como muitas vezes esse debate ele fica de uma forma muito superficial, assim, né? E essa superficialidade, ela faz com que tudo isso aconteça, né? Mas a primeira coisa é o debate. Tenta conversar. Não chega com o pé no peito, assim, de uma vez. Fala, não, você tá errado. Não, que isso, pelo amor de Deus. Não. Isso é uma coisa mais sutil. Porque é uma cabeça que também está em desenvolvimento, Sim. né? Então, se você chega dessa forma, você já está afastando ali. Mas agora, se você chega na conversa, e aí tem um método que dentro do coletivo e da associação hoje, a gente tem estudado bastante com a Will, que é uma das integrantes do coletivo, que é o método socrático também, né? Que é algo que eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer com que essa cabeça que está em desenvolvimento entenda qual que é o ponto de partida daquele preconceito. Então pergunta, sabe? Pergunta para essa pessoa, mas por que você acha isso? Por que você pensa desse jeito? Você vai chegar em algum ponto. Aham. Porque o que acontece muito também dentro da sociedade hoje é uma utilização das pautas, principalmente da comunidade trans, para despertar o medo das pessoas. Veja bem, as pessoas trans não ultrapassam 2% da população mundial. E aí você vê diversas pessoas dentro da política
falando, nossa, mas a educação sexual dentro da escola, mas a mamadeira de piroca e todas essas questões que vão sendo colocadas a partir do nosso corpo faz com que as pessoas se endureçam, né? Porque se uma pessoa escuta dessa mamadeira, cara, ela vai ser Ela vai contra. entrar em pânico. E as pessoas trans também são contra isso, sabe? Então, o que a gente vê é muito esse movimento delas quererem colocar isso pra cima da gente pra causar esse medo. E as pessoas realmente ficam com medo, né? E muitas vezes é entendível. Então, quando você vai fazendo essas perguntas, você consegue encontrando esses pontos que você vai conseguir trazer um outro olhar. Tá, mas você está falando aqui que as pessoas escolhem ser uma pessoa trans ou uma pessoa LGBT. Tá, beleza, mas quando que você escolheu? Eu quero assim, o momento que você apertou um botão, claro que não precisa ser dessa forma, né, aqui, mas qual que foi esse momento, assim? Você um dia apertou um botãozinho e falou, aqui eu vou ser hétero? Nunca, cara, nunca. Então, através da pergunta você consegue formular e entender o que se passa naquela cabeça para aí você poder trazer essas referências, né? Porque também é falta de repertório, né? E aí, quando você está falando de pessoas maiores de 18 anos, aí a conversa muda um pouco, né, meus amor? A conversa muda, porque já tem mais de 18 anos, já está presente dentro da sociedade, e principalmente da maneira como algumas situações acontecem, não dá para você dialogar. Porque se você está dialogando, você está abrindo brecha para uma naturalização dessa violência e não para uma repreensão. Então, mais de 18 anos, meu amor, é boletim de ocorrência. Se a pessoa está sendo preconceituosa, é boletim de ocorrência. É procurar as instituições, é procurar os órgãos responsáveis por esses casos. Hoje a gente já tem essa lei que ajuda um pouco nesse combate à LGBTfobia, que é algo muito recente também. Mas aí isso vai muito de caso para caso, né? Às vezes é um comentário um pouco mais sutil e que às vezes com uma ironia você consegue Captar. captar. E uma coisa, e aí falando pessoal, tá, gente? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o desconforto. Se a pessoa me deixou desconfortável, Deixa ela desconfortável em dobro. na hora. Porque infelizmente é dessas formas que as pessoas vão minimamente compreender, sabe? A gente tem mais de 2.000 anos convivendo entre sociedade, assim, por mais que cada época, cada contexto seja muito diferente um do outro, mas, pô, será que a gente não aprendeu absolutamente nada disso? Será que a gente não aprendeu nada dos campos de concentração, das violências, do Brasil hoje ser ah, por 16 vezes o país que mais mata pessoas trans? Então é muito, muito complexo esse debate. Se a gente realmente não levar de uma maneira séria e contundente, essas coisas não mudam, né? Então, às vezes, a gente precisa dialogar através da pergunta e, às vezes, a gente precisa ir ali para algo um pouco mais judicial da coisa, né? Exatamente. E sobre a segurança e a privacidade LGBT, o que a gente pode trabalhar em cima disso? Como que a gente pode preservar? Como que a gente pode procurar essa segurança também? É um ponto muito, muito importante esse também em relação à segurança. Ah, e aí eu começo a responder essa pergunta a partir de uma das reuniões que a gente teve com algumas das secretarias. Essa reunião ela aconteceu através da rede LGBT, e aí queria trazer um pouquinho sobre a rede aqui depois também. Mas essa reunião com os secretários aconteceu através da rede para a gente falar sobre editais. E aí, num dos momentos, foi levantado sobre o selo LGBT Friendly, né? Que é algo que alguns hotéis hoje colocam dentro do Google, alguns bares também, e é algo que pode ser muito definitivo para a gente, né? Não sei como isso é para as pessoas, mas para muitas outras dentro da comunidade, você só vai num espaço que você sabe que você vai É ser bem bem acolhido, aceito. que você vai ser bem aceito, que você vai ser respeitado. Então, essa é uma das formas de você garantir esse espaço Uhum. e essa segurança, principalmente.
Porém, só o selo não resolve nada, né? Você tem que ter a prática ali do selo, né? E é onde entra essa possibilidade de segurança, né? E aí a gente pode destrinchar em várias pontuações. Por exemplo, a questão da denúncia que eu citei lá no começo, que eu acho que é um ponto-chave para que possa ter esse cuidado em relação à integridade física e mental dessas pessoas, que a instituição ela possa ter esse espaço de denúncia, e que ela se sinta confortável em fazer isso também. Porque às vezes muitas pessoas não denunciam porque elas não se sentem confortáveis para isso, né? Porque muitas vezes ela vai conversar com outra pessoa e isso vai ser descredibilizado. Então, isso é um ponto também que é muito difícil, que acontece muito. A gente pode pensar também nesse estreitamento de laços, porque assim como a gente estava conversando das instituições que funcionam sozinhas, mas não deveriam, eu sinto que para a gente falar da comunidade, a gente precisa desse estreitamento de laço também. Então, a gente vai fazer, por exemplo, e aí isso talvez entre numa maneira de como abordar, mas também pensando na segurança, porque no final tá tudo muito junto, né? A gente pode, por exemplo, montar um sarau para a escola, onde a gente vai dialogar sobre essa comunidade. Então, mesmo que seja no dia 28 de junho, a gente vai ter ali um policial militar, a gente vai ter ali uma secretária da assistência social para poder conversar com essas pessoas, né? E aí, no mais, eu acho que essa segurança, ela muito que acontece com as mulheres acaba sendo também reforçado para essas comunidades LGBTs, né? Então, a questão de... Pensando aqui no IF, por exemplo, né? Que tem um ponto de ônibus ali na frente. Imagina se aqui não tivesse uma pessoa que ficasse na guarda e não observasse essas pessoas que estão ali fora também, por exemplo. 11h30 da noite, tem uma pessoa LGBT ali sozinha. Qual que é a chance dessa pessoa ela ser agredida ali e sem ninguém ver, sabe? Então, ter esse monitoramento, câmera de segurança, que são coisas gerais que asseguram todos os alunos, mas que também tem esse contexto para essas comunidades também, né? E mais uma vez, diálogo. A gente só vai ter uma segurança, a gente só vai ter uma privacidade com diálogo. E uma coisa que falta muito nas escolas hoje também, que é um profissional que seja psicólogo, né? Que é uma grande falta dentro da escola, porque muitas vezes essas pessoas LGBTs elas estão escondidinhas ali, amoídas dentro de um único espaço, mas porque ela não se sente na liberdade de poder se expressar dentro desse espaço, né? Porque falta segurança, porque falta privacidade. Então, ter esse espaço que a pessoa ela se sente confortável, mesmo que seja, sei lá, uma sala onde esse atendimento com gestor, com coordenador e aluno vai ser feito, mesmo que seja isso, mas algo reservado que tenha essa conversa direta com essas pessoas, né? Você já falou isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aprofundado de como a sua educação influenciou a sua compreensão sobre a diversidade LGBT. Vamos lá, vamos lá. Eu nasci como um homem, né? Então, joguei muito futebol na vida, por obrigação. Gostava do judô. O judô era algo que me fazia muito sentido também. Porque aí a gente cresce, a gente precisa se defender também, né, minha amiga? Mas é muito louco, assim. Eu lembro que foi um processo muito cedo pra mim, muito cedo mesmo. Eu lembro ali nos 8 anos já ter uma compreensão de que, poxa, eu não sei se eu gosto de meninas. Talvez eu não seja igual a Igual meu gente. irmão, que é hétero. Talvez eu não seja parecido com ele. E aí, esse processo, quando ele é levado para a escola e não recebe essa atenção, eu me vejo num único lugar. Eu vou ter que lidar com isso sozinho. Porque hoje a relação com a minha família é muito mudada, muito melhor do que era antes.
Mas naquele momento eu não tive minha família para poder ter essa conversa direta comigo. Eu não tive a escola, muito menos para ter essa conversa. Eu não tinha pessoas do meu meio que também eram, com exceção de uma, eu acho que a prima do meu pai, que era uma pessoa trans, participou de pouquíssimos eventos dentro de festa de família e tudo. Mas de alguma forma aquela pessoa me mudou muito, assim, também, Ela sabe? contribuiu muito. Contribuiu demais, demais. Mas durante todo esse processo foi eu comigo mesmo, que é o caso da maioria das pessoas LGBTs, né? Você não consegue ter esse papo com a sua mãe naquele momento, porque pra gente é muito confuso, né? E talvez o que as pessoas não entendam, porque muita gente não se questiona, né? Quando uma pessoa é cis e hétero, é muito comum que as pessoas falem, cara, eu nunca nem questionei. É pra pessoa normal. Tipo, é isso, gente. E tá tudo certo, né? A pessoa seguiu a vida sem precisar de conformação nem nada. Só que pra gente, enquanto pessoas dissidentes, isso é muito pelo contrário. O tempo todo são anos e anos se questionando. Cara, mas eu sou isso. E aí vem a, a igreja também que fala, não, claro que não são todas, não são todos os líderes religiosos que fazem isso, mas existe uma grande maioria aí. De que coloca que isso é pecaminoso. Porque na Bíblia tá escrito isso. E aí, cara, como que fica a cabeça dessa pessoa sem saber pra onde correr, pra que lado correr, diante de uma sociedade inteira falando, não, é você o errado da história, lide com isso. E aí a gente já não tem essa cultura de colocar pessoas mais jovens dentro pra fazer terapia também, que poderia ser um ponto que talvez ajudaria. Então eu sinto que a educação não me contribuiu em nada. Absolutamente nada. A única coisa que talvez a educação tenha contribuído na minha formação foi no 9º ano que eu comecei a fazer um curso de teatro lá no Municipal, com 2 professores excelentes, que foi a minha válvula de escape, assim, sabe? Tudo bem que pode ficar muito, muito romântico essa coisa de como a arte salva e tudo, mas pra mim foi exatamente isso, sabe? Se eu não tivesse entrado na arte naquele momento, eu não sei como estaria a minha vida hoje, sabe? Principalmente pensando que essas diversas frentes vão sempre colocando a gente nesse papel, né? Então, muito por isso, eu vejo também essa força no coletivo, por exemplo, né? Nesse lugar de construir esses debates. Uma das propostas que a gente tem no coletivo, por exemplo, é trazer uma capacitação para dentro da escola também, né? Não só para professores, mas que a gente possa dialogar com os alunos, porque é dessa forma que a gente vai conseguir que as pessoas de fato se entendam e se sintam bem com isso também, né? Me lembro muito também que eu sou de 99, né? Então eu acompanhei um pouquinho ali do Zorra Total também. Era uma criança viada assistindo a Zorra Total. E aí quando você tá assistindo lá, cara, quem eram as personagens LGBTs? Era aquela viada que ficava do lado da Sim. mulher hétero, rica, branca, e que era espalhafatosa, que gritava, e era o auge, assim. Então, existia essa imagem estereotipada também, que é algo que a gente está lutando para desconstruir, né? Então, o coletivo hoje, ele tem esse lugar de uma luta que não começou ontem, sabe? Na minha trajetória pessoal, assim, eu lembro que desde 2013, quando eu entrei no ensino médio, depois de uma aula de sociologia, a minha cabeça mudou completamente. Aí fui pro Levante Popular. Dentro dos meus trabalhos, eu trazia muito dessa poética LGBT também, trago ainda hoje. E aí, quando vem o coletivo, que ele foi construído a partir de 2020, e aí veio a pandemia e as coisas não se desenrolavam muito, porque o mundo caótico, né? E aí chega no momento em que a gente começa a fazer esses fóruns, assim, né? E aí é muito interessante, porque num desses fóruns a gente teve uma professora também, né? E eu sentia que aquele espaço era uma forma dela poder trazer as vivências que ela tinha dentro de sala de aula, mas ao mesmo tempo ela poder pegar um conhecimento de vivência, que muitas vezes a gente, enquanto pessoas que não são, não vai ter,
para poder aplicar isso dentro de sala de aula, né? Então, infelizmente, a educação não me contribuiu, mas eu vejo que hoje, e aí talvez até essa minha decisão de ir para a escola seja muito desse lugar também de horizontalizar esse debate, né? Entender que desde pequeno a gente já está condicionado a muitas coisas dentro da sociedade e que essas coisas elas também precisam ser observadas, né? Nossa, que incrível. E qual que é a sua experiência pessoal com questões LGBTs? Você já vem trazendo isso desde o começo, mas... É, ah, durante muito tempo eu tive nessa frente do Levante Popular, que me abriu inúmeras portas, assim, mas a gente fez acho que foi 2015 que rolou a ocupação e tudo, 2016. 2016. Ah, mas eu sentia que só aquele pessoal não estava dando conta, sabe? Aham. Só pelo movimento, porque a gente ainda sente uma dificuldade muito grande de fortalecer os movimentos sociais aqui na cidade hoje, né? Tanto é que durante muito tempo os coletivos eles existiam e passava um tempo eles já deixavam de existir. Hoje eu acho que a gente está conseguindo construir coletivos que sejam mais engajados na luta, né? A gente está aí com um coletivo que vem de um trabalho desde 2020, com 4 anos. Agora a gente tem mais 2 coletivos negros também. A rede, por exemplo, que foi uma formação fundamental assim para que a gente pudesse ter esse papo e esse estreitamento de laço com os órgãos públicos, né? A rede ela surge a partir da Secretaria de Assistência Social, se eu não estou enganada, entre 2023 e 2024, para que a gente possa pensar com o poder público a maneira como a gente vai se organizar pela sociedade, pela comunidade, né? Mas isso eu sempre tive muito forte e muito claro na minha cabeça. Eu tô em um movimento social, eu não tô lutando por mim. A última coisa que eu vou buscar é uma política pública que somente me atenda. Porque é necessária essa compreensão de que o movimento, enquanto movimento popular, ele tem que falar por muitas outras pessoas que muitas vezes não podem estar ali presentes naquele momento, né? Então, junto com esse lugar dos movimentos sociais, eu trazia muito essa poética para dentro dos meus trabalhos, né? Então, começou ali com a arte drag, que foi talvez o primeiro momento que me deu esse start de, cara, eu consigo falar sobre a minha vivência a partir da arte. E aí, a partir daí, as coisas foram se entrelaçando, foram se unindo. E aí, o ano passado, o ano retrasado, 2023, eu apresentei uma performance que, inclusive, gerou uma censura. Tive que me readaptar com a performance porque ela foi planejada para um espaço, mas me colocaram em outro, né? Por puramente questões enfim, de tabu de corpo, do corpo nu, da vivência LGBT. Ah, e aí essa performance, ela acontecia de 3 maneiras diferentes, né? A primeira, eu fazia uma caminhada acho que foram 4, 5 horas, passando pelo centro. Então, pegava ali pela Assis, subia, ia até a Praça Dom Pedro II, voltava para a Urca. E cada vez que eu chegava na Urca, eu colocava uma roupa diferente, né? E aí, cada vez mais uma roupa, até ficar gigante, com um monte de roupa no corpo, justamente para poder falar sobre a expressão de gênero, né? Que foi algo que a gente não falou lá no começo, mas que é um ponto interessantíssimo também de se pensar, Uhum. né? Que é a maneira como a gente se comunica, a maneira como os nossos gestos se comunicam, os nossos comportamentos. Tinha um segundo trabalho que era muito parecido com um trabalho da Marina Abramovic, que já é uma performer também, que é aquela que todo mundo conhece, que as pessoas elas têm vários objetos e elas podem utilizar nesse corpo que está parado, Sim. estático. E uma terceira performance, que foi a que sofreu censura, que eu ficava nu com um espelho na frente da minha genital. Então as pessoas elas entravam, tinha essa observação do espaço, da luz,
Tinha um espelho no meio desse caminho também, até que as pessoas chegavam nesse corpo, iam diretamente e se olhavam nesse espelho. E aí, o que eu queria dizer com isso, né? Olhe mais pra você, minha amiga. Você não tem que ficar olhando pra minha genital, entendeu? Que era o que a gente estava conversando lá antes sobre esse lugar do sexo biológico, da identidade de gênero. Então eu sinto que a arte ela foi fundamental para que eu pudesse me entender e me compreender como uma pessoa LGBT, mas ao mesmo tempo estar nesse espaço de um coletivo me reforça ainda mais essa força e essa formação, sabe? Porque é nesse espaço que a gente vai poder colocar nossa vivência e se identificar principalmente com outras pessoas, né? E nos coletivos tudo se cria, a gente tem uma liberdade para poder apresentar para outras pessoas aquilo que a gente não teve também, né? Hoje o coletivo ele tem algumas pessoas como integrantes, né? Então, à frente do coletivo hoje a gente tem a Naila Cunha, o Juan Fagundes, a Dani Vilas Boas, a Will Moreira, e alguns agregados aí que a gente vai juntando nesse processo, né? E é isso que a gente sempre espera, assim, né? Eu não tive essa vivência, mas hoje eu sei que outras pessoas podem ter. Eu não fui transformada pela educação, mas outras pessoas podem ser transformadas. Então, por que não a gente fazer isso, sabe? E aí nem... é porque às vezes fica parecendo muito romântico, tudo isso, né? Mas é realmente pela necessidade, assim, né? Quem tá dentro do movimento, quem é da comunidade, sabe a importância que todos esses pontos fazem na nossa trajetória, na nossa vida, assim, né? E a nossa última pergunta aqui é sobre como a educação ela pode influenciar a sociedade em relação à diversidade LGBT. Pode influenciar diretamente. Eu acho que essa pergunta, ela fecha absolutamente tudo que a gente conversou, assim. A educação, sendo esse ponto primordial da humanidade, da sociedade, ela tem esse poder de mudança por si só. Por si só. E aí eu vou pegar um exemplo muito simples. No livro de história ou de ciências, você já deve ter visto a imagem da linha de evolução humana. Sim. Aí, pra você que é de biologia, então, você vai saber falar ainda melhor. Existe aquela linha de evolução que vai do macaco até o homem. Uhum. E isso já é uma problemática. Muito Tem um homem ali no problemático, final. gente. E aquela imagem, ela estava em absolutamente todos os livros de todos os anos da escola. Só que você pensa, mano, você talvez conseguiria falar de uma forma mais biológica, mas pensando na imagem em si, quando a gente olha aquela imagem e quando a gente entende a imagem por uma explicação de um professor, aquilo fica guardado para nossa vida. Tanto é que se você vai conversar com uma pessoa que teve essas aulas no ensino fundamental, no ensino médio, muito provavelmente essa pessoa vai ficar chocada da maneira como realmente é essa linha da vida e da evolução. A gente não veio do macaco, tá, gente? Por favor. Então, essas pequenas contribuições são gigantes para a sociedade, né? Se a gente tem uma imagem de uma bandeira LGBT, vai ser a mesma coisa. Os alunos vão ver essa bandeira, só ali você já tem um lugar de captação para essas pessoas que já vai ter uma relação com a sociedade, com tudo que elas vivem. Então aproveita disso, sabe? Aproveita a educação. E aí muita gente vai falar, nossa, mas isso você está colocando ideologia na cabeça das pessoas, né? Recomendo muito a entrevista com Ana Paula, que tem um trecho que ela fala sobre ideologia de gênero, né? O surgimento da ideologia de gênero, onde surgiu, que inclusive foi pela igreja, tá? Não foi pelos políticos. Mas a maneira como a gente consegue trazer um olhar de uma educação humana. Eu acho que primordialmente isso. A gente já está tão acostumado com essa educação bancária, que a gente senta, que a gente escuta, que às vezes a gente deixa de ver que a escola ela é também esse lugar da sociedade, né? Ela é um ponto e um marco importantíssimo para a nossa vida.
Então, se a gente não leva esses corpos e essas dissidências para a educação, é como se você estivesse apagando elas da sociedade, né? E aí eu acho que isso já conseguiria fechar e unir tudo que a gente conversou, porque no final não tem para onde fugir. A escola é um ponto importante na nossa vida que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, vai passar. E se você não tem essa conversa dentro da escola, vai ser ainda mais difícil você ter fora dela, porque aí já são outras questões que envolvem muito mais outras coisas, né? Então, acho que é até uma reflexão para professores, para gestores, coordenadoras, enfim, que é esse lugar de capacitar essas pessoas para que essas temáticas elas sejam conversadas dentro de sala de aula. Nossa, foi incrível, gente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Cara, acho que é mais agradecer esse espaço de debate. É sempre muito bom falar sobre a comunidade. Recomendo que vocês sigam lá o perfil do Coletivo LGBT. Tem o Fruta Madura também e a rede LGBT da comunidade, para que assim a gente possa construir essas frentes e entender que, mais uma vez, a gente está dentro do mesmo barco, né? Algo que, mesmo eu sendo uma pessoa branca, eu não só posso, como eu devo também combater o preconceito racial. Eu não sou uma mulher, mas eu posso e devo combater o machismo. E que a gente possa se unir para que a gente tenha tempos melhores, né? Eu acho que é todo mundo o que todo mundo deseja, assim, Sim, que cada um possa viver, que cada um possa existir da sua forma e respeitar o outro, né? Que eu acho que é algo fundamental. fundamental e que não vem da educação, né? Vem ali de valores realmente humanos, né? Que vem de caráter mesmo, né? E é isso, mas agradecer vocês por esse convite, pela possibilidade e dizer também que o coletivo fica aí à disposição para que a gente possa estar fazendo essa luta e essa caminhada juntos. Eu quero agradecer a Dani Silva, por ter aceitado o convite de vir aqui. Agradeço também a disponibilidade do Francisco de ter assistido a gente, ajudar a gente na gravação. Ao IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas por disponibilizar a estrutura e também ter abraçado esse projeto do NEJAS. E agradecer ao NEJAS por essa oportunidade de vídeo mesmo educacional para a gente poder conseguir avançar na nossa sociedade. Muito obrigada por todos terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição.